Alô, amigos telespectadores da Rede TV+. Está começando agora mais um plantão de notícias e você vai conferir as notícias das cidades, do país e do mundo. Líderes da cúpula da Amazônia cobram maior engajamento e ajuda financeira dos países ricos. Alexandre de Moraes concede liberdade provisória a mais de 72 presos. Trex, a nova moeda digital brasileira, está em fase de teste e deve ser liberada em 2024. Desfavorecimento e importância da juventude foi o foco da ONU no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Legalização do aborto e da maconha causa batalha entre governo e bancadas evangélicas. Incidência de ataques cardíacos em pessoas jovens é crescente e traz à tona preocupações sobre os estilos de vida e estresse. Na cúpula da Amazônia, líderes de países sul-americanos, africanos e asiáticos uniram suas vozes em busca de maior apoio dos países ricos para proteger as florestas tropicais. Os 100 bilhões anuais de dólares, os 100 bilhões anuais prometidos pelos países ricos não são mais considerados suficientes para enfrentar a ameaça ao ecossistema. Vamos ver a matéria sobre esse tema. A pose para a foto promete ser a primeira de uma série. Líderes africanos e asiáticos se uniram aos sul-americanos. A aliança inédita foi formada para tentar igualdade de condições com os países mais ricos nas próximas negociações da agenda climática. E a cobrança já começou. Unidos por nossas florestas. Em um documento assinado pelas lideranças com 10 itens, um dos trechos diz: conclamamos os países desenvolvidos a cumprirem suas obrigações de financiamento climático e a contribuir para a mobilização de 200 bilhões de dólares por ano até 2030. Nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que, se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro, não apenas para cuidar da copa da floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente. É cuidando desse povo que a gente vai cuidar da floresta. Já a declaração de Belém, divulgada depois dos debates de ontem, recebeu críticas de ambientalistas, principalmente pela falta de metas e prazos em comum entre os países para zerar o desmatamento na Amazônia. A ministra Marina Silva rebateu as críticas. O processo de negociação é sempre um processo mediado, porque ninguém pode impor a sua vontade a ninguém. Então, são os consensos progressivos. À medida em que temos alguns consensos, a gente vai botando no documento. Uma coisa muito importante que aconteceu: todos os países, todos os presidentes concordam que a Amazônia não pode passar do ponto de não retorno. No encerramento da cúpula, o presidente Lula se encontrou com o anfitrião da próxima COP, a de Dubai, que será em novembro. O sultão Hamed Al-Jaber acumula o Ministério da Indústria e o comando da maior petrolífera dos Emirados Árabes Unidos. Lula explicou detalhes ao convidado do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que deve ser lançado nesta sexta. O interessante se falar em recursos para meio ambiente, eu só quero lembrar que há muitos anos atrás, uma empresa japonesa jogou 300 milhões de dólares na Baía de Guanabara para despoluição. Caberia uma pergunta: onde está esse dinheiro? E eu me lembro que, na época, ninguém pensou em deixar de poluir os rios que alimentam a devida poluição da Baía. Então, o que adianta despoluir a Baía se aqueles agentes agressores continuam inalterados, como acontece até hoje? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu, na terça-feira, liberdade provisória para mais 72 réus, 25 mulheres e 47 homens, pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Entre a última segunda-feira e a terça-feira, foram concedidas 162 liberações, sendo 100 homens e 2 mulheres. Cujos 90 que foram soltos na última segunda-feira, o número de pessoas beneficiadas nesta semana chega a 162,
De acordo com a decisão, não há possibilidade de repetição dos crimes e nem risco de interferência na produção de provas pelos réus. O ministro substituiu as prisões por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, cancelamento dos passaportes, suspensão do porte de arma, além da obrigação de comparecer semanalmente à Justiça. Do total, 128 investigados pela invasão à sede dos três poderes permanecem presos. Matéria sobre isso, mais uma vez, é tema. Vamos ver. O novo grupo é formado por 25 mulheres e 47 homens. Com os 90 presos soltos na segunda-feira, o número de pessoas beneficiadas nesta semana pelo ministro chega a 162. De acordo com a decisão, não há a possibilidade de repetição do crime e nem o risco de interferência na produção de provas pelos réus. O ministro substituiu a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição do uso das redes sociais, cancelamento dos passaportes, suspensão do porte de armas, além da obrigação de comparecer semanalmente à Justiça. Os réus ainda terão a suspensão imediata de registro para colecionadores e praticantes de tiro desportivo e caça emitidos nos nomes deles. Fica também proibido o contato com os demais envolvidos nas investigações. Do total de detidos pelos atos de vandalismo às sedes dos três poderes e da tentativa de golpe de Estado, 128 investigados ainda permanecem presos. Destes, 49 foram detidos nos dias 8 e 9 de janeiro e outros 79 em operações deflagradas nos últimos meses. Em setembro, Alexandre de Moraes deve liberar as primeiras ações dos atos golpistas para julgamento no Supremo Tribunal Federal. A presidência da Corte será responsável por marcar a data da análise no plenário. O curioso é que nenhum de nós sabe até agora de quem que eles estão falando. Se estão das velhinhas, das crianças, dos idosos que foram para a porta dos quartéis desejar uma evolução, uma melhoria, desejar alguma coisa, e aqueles que participaram dos atos de quebra-quebra, destruição de patrimônio público, vandalismo, isso coisa de bandido. E eu não ouço a diferença entre bandidos e aqueles patriotas na porta dos quartéis. Se estão pedindo intervenção ou não, são outros 500 mil réis. Até a intervenção é até prevista na Constituição, no artigo 142. Depende do governo, depende da Câmara, depende do entendimento. Mas crime de reunião pacífica, eu não acredito que seja por isso. Seria bom um detalhamento sobre cada um dos presos, cada um dos condenados, para que a opinião pública ficasse ciente do que está acontecendo realmente nesse tema. O Banco Central começa a testar a moeda digital brasileira, criada para facilitar o acesso a empréstimos e investimentos. O cotidiano da economia das pessoas e das empresas vai ficando ainda mais digital. Já mais comum que o dinheiro vivo, o Pix, foi a senha que deu aos brasileiros acesso ao ambiente digital de negócios, mas com ele vamos só até o caixa para fazer pagamentos e transferências, com uma moeda digital. O Banco Central quer abrir para os brasileiros as portas de outros serviços financeiros, como empréstimos e investimentos, por exemplo. Já pensou assinar o contrato do financiamento imobiliário, comprar títulos do Tesouro direto, que poderia ser tão fácil como fazer um Pix? As autoridades monetárias testam a troca de moedas sem intermediário, de uma carteira digital para outra. Outra possibilidade é facilitar a troca de recursos entre países e podemos ver até o pagamento de benefícios sociais com o Drex. Vamos ver essa matéria. O Drex é a própria moeda brasileira em si. A diferença entre o real físico, impresso pela Casa da Moeda, e o digital é a plataforma. Enquanto a nota de dinheiro está no papel, o novo recurso será acessado através de carteiras virtuais. As criptomoedas, por exemplo, têm a cotação atrelada à demanda e à oferta. Já o Drex terá o mesmo valor do real. Cada R$1 valerá um Drex, com a moeda virtual sendo garantida pelo Banco Central. O real digital poderá ser utilizado da mesma forma que os correntistas movimentam recursos nos bancos. As pessoas poderão fazer pagamentos, transferências, inclusive via Pix, comprar imóveis, veículos e até títulos públicos. O sistema terá um custo para o público, mas os valores das operações deverão ser reduzidos. Para o Banco Central, a nova moeda deve permitir uma maior variedade de produtos no sistema financeiro, atendendo de forma mais específica às necessidades dos usuários a um preço mais baixo.
O Real Digital ainda está em fase de testes e a expectativa é que o Drex seja liberado para a população no fim do ano que vem. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, as Nações Unidas enfatizaram que as comunidades indígenas estão entre os grupos mais desfavorecidos e vulneráveis do mundo, representando 15% da população mais pobre global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reiterou o compromisso de garantir os direitos individuais e coletivos dos indígenas, com foco especial na juventude. Videotape nos mostra essa matéria. São 476 milhões de indígenas vivendo em 90 países pelo mundo e estão entre os mais vulneráveis. São 15% da camada mais pobre da população mundial. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reafirmou o compromisso de garantir os direitos individuais e coletivos, principalmente da juventude indígena. Defendeu a inclusão deles em diálogos globais e na tomada de decisões para assegurar a continuidade de suas culturas. E lembrou, as escolhas feitas hoje determinarão o mundo de amanhã. Aqui no Brasil, dados do censo apontam que o país tem quase 1.700.000 indígenas distribuídos em 4.800 cidades. Ao todo, são 573 terras indígenas declaradas, homologadas ou regularizadas, onde vivem 622 mil indígenas. É o momento de valorizar os povos indígenas, as comunidades tradicionais, como guardiões e guardiãs da vida. Nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade viva. O curioso, eu não entendo bem, não sou muito inteligente, mas e os negros que foram oprimidos, escravizados, humilhados, teve a sua cultura destruída, colonizados, dominados, 10 vezes pior do que foi feito com os índios, e que ainda sobrevivem em condições até melhores em termos assistenciais, como aqui no Brasil, que as tribos são inteiramente assistidas, raramente não o são. E por que essas tribos também não se tem uma definição? Você quer se manter dentro dos padrões da sua tribo original ou você quer vir a se tornar um membro da sociedade moderna? É uma opção. E não adianta ter índio de cocar, pele, arco e flecha com celular de última geração na mão. Essas incongruências é que causam o problema do propósito. Não adianta ser índio numa hora para tirar a vantagem. Logo em seguida é cidadão de primeiro mundo para tirar vantagem da alta tecnologia disponível. Alguém tem que definir isso em algum momento. O governo enfrenta novo embate com bancada evangélica após resolução de saúde sobre aborto e maconha. Depois de 8 meses e algumas vitórias conquistadas em um Congresso dominado pela oposição, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda encontra na bancada evangélica a sua principal barreira no parlamento. Embora tenham conseguido aprovar projetos importantes na área econômica e avançar na articulação política com a entrada do Centrão no governo. O petista vê o segmento se virar contra uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que sugere a legalização do aborto e da maconha no Brasil, dentre outras medidas. Vamos ver a matéria. Duas palavras que provocam arrepios na ala conservadora do Congresso Nacional: aborto e maconha. Elas se tornaram o pomo da discórdia entre a bancada evangélica e a Resolução 715, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde no final do mês passado, quando o Congresso estava em recesso. O texto traz 59 recomendações elaboradas pelo colegiado, presidido pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, e que reúne especialistas da área. As propostas sugerem, por exemplo, a redução da idade de início da terapia hormonal para 14 anos e a legalização do aborto e da maconha no Brasil. Aumento de ataques cardíacos em pessoas jovens, reflexo de estresse e hábitos de vida. A incidência de ataques cardíacos em pessoas jovens com menos de 40 anos de idade está em crescimento, trazendo à tona preocupações sobre estilo de vida e estresse. No ritmo frenético da vida moderna, é como se estivéssemos constantemente trabalhando. Nosso coração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra um número assustador. A cada 90 segundos, uma pessoa morre por conta de doenças cardíacas no Brasil. Enquanto você assiste a esta reportagem, serão 2 óbitos.
Na média, são 400 mil mortes por ano. Em 2023, já foram mais de 244 mil. E agora seria interessante se verificar quais povos estão nesse nível mais alto, como no Japão, que se trabalha 25 horas por dia, exagerando. O cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. João Vicente da Silveira, comenta as principais razões que são gatilho das mortes. Vamos assistir o que fala o médico. Eles não fazem atividade física regular, eles acabam tendo hábitos alimentares não saudáveis, então isso tudo favorece ao ganho de peso, aumento do colesterol, aumento do açúcar no sangue. Os sintomas mais comuns são dor no peito, na região reto-external, entre as mamas, aqui bem no meio. É uma dor forte, do tipo queimação. Essa dor, a gente dá uma intensidade de 10, de 0 a 10 é 10. O paciente tem uma sensação iminente de morte. Essa dor é do tipo queimação que irradia para o pescoço, para o braço esquerdo mais frequentemente. Agora, vamos para o nosso intervalo. Voltaremos em seguida. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar. Nico, oh meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Toma, Ayrton. Dessa vez, para eu ver de pertinho.
esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu. Retornando, vamos agora com as notícias locais com Maurício Aragão. Agosto Lilás. Guapimirim registra mais de 100 casos de violência contra a mulher em 2023. Magé para Elas reúne mulheres para debater sobre violência doméstica. Prefeitura de Teresópolis cancela compra de brinquedos após denúncia. Parceria com o CCE-RJ oferta oficinas para educadores em Rio das Ostras. Numa semana que a Lei Maria da Penha completou 17 anos, em pleno agosto lilás, e com a 67ª DP, com uma iluminação especial até em referência ao agosto lilás, campanha de prevenção à violência contra a mulher, uma reportagem divulgada pelo jornal O Dia chama atenção para a situação em Guapimirim. Segundo os números levantados pela reportagem, 126 delitos contra mulheres, sendo 104 de violência doméstica e mais 22 crimes sexuais foram registrados na cidade até a última segunda-feira, dia 7 de agosto. Números que preocupam e que fazem a sociedade guapimiriense refletir. Os profissionais de educação de Rio das Ostras têm novas oportunidades de qualificação disponíveis, através de parceria entre o município e a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, a Fundação CCERJ, estão sendo oferecidas oficinas gratuitas para ciências, biologia e matemática. São 6 formações online disponíveis aos profissionais. As inscrições estão abertas no site da Educação do município de Rio das Ostras. Voltando ao tema do agosto lilás, Magé também está com programação no projeto Magé para Elas em formato itinerante, que nesta terça-feira esteve em Santo Aleixo. O principal assunto debatido foi a violência contra a mulher, que atinge cerca de 1/3 das brasileiras, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos diz que o objetivo é atender todos os distritos, informando as mulheres quais são os tipos de violência, os canais de denúncia e onde elas podem procurar para se sentirem seguras e à vontade para denunciarem os agressores. A Prefeitura de Teresópolis cancelou uma compra de brinquedos para a Secretaria Municipal de Educação após o assunto ser polêmica na Câmara Municipal na sessão da última terça-feira. Os vereadores acharam um absurdo e o presidente da Câmara, vereador Leonardo Vasconcelos, chegou a chamar o governo de indecente pela proposta de compra e ressaltou ainda que a mesma foi elaborada no momento em que a secretária titular da pasta, professora Satiele Santos, estava de licença médica. E devido à repercussão, não só no plenário do Legislativo, mas também em redes sociais, a Prefeitura acabou cancelando. Um outro fato que chamou a atenção é que no edital de compra, como a gente vê na imagem, aparece o nome da Prefeitura de Angra dos Reis, indicando que possa ter sido ali colado um texto de uma licitação semelhante para aquele tipo de produto feito na cidade de Angra dos Reis. Realmente, a situação não pegou bem para o governo municipal. Vamos agora à previsão do tempo. Tempo firme deve prevalecer na capital fluminense. Rio poderá registrar até 30 graus centígrados. O vídeo nos mostra alguma coisa a respeito.
Nesta quinta-feira ainda deve ter instabilidade sobre o estado de São Paulo, mas a chuva acontece em formato de garoa, um pouquinho mais expressiva no sul, mas na capital paulista intercala períodos de abertura de sol. Na metade norte do estado de São Paulo, assim como boa parte de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, tempo firme deve prevalecer. Chuva moderada no Espírito Santo, que também não deve ter volume acumulado muito expressivo. Mesma condição para a região dos lagos do Rio de Janeiro. Falando nas temperaturas, devem ser de grande amplitude térmica. O dia começa mais frio, mas esquenta bastante até o meio da tarde, exceção apenas para Vitória, que a máxima é de 25 graus. Mas o Rio de Janeiro chega a 30 graus no meio da tarde e 29 em São Paulo. Vamos falar de futebol agora? Palmeiras elimina Atlético pela disputa da Libertadores. Maurício traz as notícias. O Palmeiras eliminou mais uma vez o Atlético Mineiro na Libertadores da América e enfrentará o Deportivo Pereira, surpresa colombiana, nas quartas de final da competição. Depois dos jogos de terça-feira, que nós trouxemos os resultados no programa do Jornal Regional, nós tivemos outros jogos nesta quarta-feira, como o clássico brasileiro entre Palmeiras e Atlético, que terminou 0-0, com o Palmeiras se beneficiando de ter vencido fora de casa por 1-0 o primeiro jogo. O Boca Juniors eliminou o Nacional do Uruguai nos pênaltis e o Deportivo Pereira segurou um empate contra o Independiente Del Valle e avançou. Flamengo e Olímpia, ou melhor, Olímpia e Flamengo, e Racing e Atlético Nacional da Colômbia fecham na noite dessa quinta-feira as oitavas de final. Vamos agora ao nosso giro de notícias. Destaque nas redes sociais. Mês de agosto é voltado à campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A doença, transmitida pela saliva, deixa os animais agressivos e paralisa o funcionamento da laringe, o que os impede de engolir a saliva. Daí o nome popular cachorro-louco. Caso a doença seja transmitida para os humanos, através de uma mordida ou arranhão, por exemplo, o quadro é ainda mais grave. Isso porque não há tratamento específico para a raiva humana. Vamos ver o videotape sobre esse assunto. A doença, transmitida pela saliva, deixa os animais agressivos e paralisa o funcionamento da laringe, o que os impede de engolir a saliva. Daí o nome popular, cachorro-louco. E caso a doença seja transmitida para os humanos, através de uma mordida ou arranhão, por exemplo, o quadro é ainda mais grave. Isso porque não há tratamento específico para a raiva humana. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2023, foram registrados no Brasil 47 casos de contaminação de humanos pelo vírus da raiva. Desses, só 2 tiveram cura. Urgente! Acaba de chegar direto do Equador a notícia do assassinato de Fernando Villavicencio, candidato a presidente do Equador. Uma facção criminosa equatoriana disse ser responsável pelo ataque que assassinou o candidato à presidência, Fernando Villavicencio. Em um vídeo divulgado na rede social, antigo Twitter, um grupo de homens encapuzados e armados ameaça outro presidenciável, reconhecido como Los Lobos. Eles são parte de uma facção criminosa. Considerada a segunda maior do país, essa facção, segundo a rede estatal britânica, tem cerca de 1.000 pessoas fazendo parte do grupo, que é dissidente da facção Los Cocheros, braço do cartel de Sinaloa do Equador, todos envolvidos com o tráfico internacional de cocaína. O grupo Los Lobos também esteve envolvido em mortes brutais dentro de presídios no Equador recentemente. Cabe acrescentar que o candidato foi assassinado com 3 tiros na cabeça. E assim terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias. Obrigado pela sua audiência e, particularmente, a equipe técnica, que está sempre presente. Até a próxima edição. Muito obrigado.